padrão, tu não vende por tráfego pago. Cara, vender imóveis é uma cachaça. Vendi por 8 milhões e 400. Hoje essa cobertura ela tá valendo praticamente quase o dobro. Querem dar um passeio de barco? Principal de conhecimento normal, tá? Yeah, 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 yeah. Isso é batalha da nação. Tem que ter sentimento. O que acontece aqui? Conhecimento. Isso é batalha da nação. Tem que ter sentimento. O que acontece aqui? Conhecimento. Ele tem correndo no sonho a vida inteira. Mas não vai ter animar. O mais tá falhando, mas não tem problema. Pois eu fico em levar. Muitas vezes eu sempre faço focar. Muitas vezes eu ativo e eu não queria atuar. Eu sei que o medo bate na porta sempre. Eu sei que inovar pode dificultar mesmo. Pensa quantas vezes você se perdeu. Mas no caminho escuro você encontrou Mateus. Entendeu? Já que o tempo passou, a gente voou. Já que por muitas vezes o medo se dobrou. E por pessoas loucas, a gente se encontrou. Pessoas falam de ódio, eu falo de amor. Fala pessoal, mais um dia de Soul Summit, acho desse sol abençoado, bastante calor hoje aqui. Estou com uma expectativa bem alta para o evento hoje, último dia de evento. Ontem teve um happy hour, a gente ficou até um pouquinho mais tarde. Tem que viver o momento de maneira intensa. Bastante gente chegando no evento, tem bastante gente ainda aqui. Confesso que eu achei que ia ter um pouco menos de pessoas, mas é isso aí. Vamos conectar com o pessoal, trocar ideia, fazer network. Lembrando que, olha, helicóptero. Lembrando que, se tu ainda não é inscrito no canal, te inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha com alguém que esteja pesquisando sobre o imóvel. É importante todo mundo ter o conhecimento sobre imóvel, gente. Muitas pessoas deixam dinheiro na mesa pela ignorância, pela falta de conhecimento. Nem sempre a ignorância é uma bênção. Vamos pra cima, tô assim, ó, querendo entrevistar pessoas. Quero entrevistar, eu quero trocar ideia com bastante gente. Esse é o objetivo. Vamos pra cima. Baita evento pra nós. Obrigado, Deus, pela venda. Tamo junto. Qual é o seu nome? Débora, E você é de qual cidade, Débora? tô aqui de Porto Alegre mesmo. E me conta uma coisa, o que tá achando do evento? Nossa, tá muito legal. Muito legal? Ter bastante conexão, conhecer as pessoas, tá top. É a primeira vez que tu vem no evento? Sim. Excelente. E qual é o negócio que tu trabalha? Eu trabalho numa startup, né, de educação, que é a Aula Livre. Como é que funciona? Ele é um curso pré-vestibular, né, focado em Enem e totalmente EAD. Totalmente AD. Sim. Pô, legal. Você mora em imóvel próprio ou alugado? Alugado. Alugado? Faz quanto tempo que tu mora nesse imóvel? Nesse vai fazer um ano. E por que tu tomou a decisão de ir para um imóvel alugado e não próprio? Na verdade, eu vou comprar este imóvel. Pô, legal. Mas aí eu acabei alugando ele para ter certeza da vizinhança, Legal. do condomínio em si, mas foi com a ideia de comprar ele. Qual é o bairro que fica esse imóvel? Teresópolis. Teresópolis? Pô, legal. E como que é morar no Teresópolis? É muito legal, assim, eu gosto de tudo ali pela Zona Sul. Tem mercado, tem escola, absolutamente tudo. Ah, legal. Fica bem pertinho. Pô, legal. Excelente. Muito obrigado, viu? Agora sim, meu. Bem alimentado. Mais um dia, que bom que parou a chuva, né? O que tu achou do evento hoje, Du? Eu gostei bastante, espero... Felizmente já tá acabando, né? Acaba mais cedo hoje, mas vamos aproveitar o tempo que resta, né? O que tu achou do almoço? Muito É um bom? restaurante bom, né? Preço bom, comida boa. Qual é o teu nome? Michel, Então, de qual cidade você é? sou de Conselheiro Lafayette. De qual estado? Minas é? Gerais. Minas Gerais. E qual é o teu negócio? A plataforma para produtores digitais poderem monetizar e vender conteúdo online. Então eles conseguem
focar só no conteúdo, né, ensinando outras pessoas a construírem negócios, a criarem, a praticarem um hobby, uma mudança de hábito. Então, assim, a gente consegue trazer para ele todo o ecossistema e ele focar somente na produção de conteúdo e na venda do produto no final do dia. Pô, legal, vocês entregam praticamente tudo, então. Entregamos todo o ecossistema para ele. Processamos pagamento e faz a gestão do conteúdo para a entrega de quem comprou aquele produto no final do dia. E de onde que veio essa ideia? A gente percebeu que esse mercado era um mercado que cada vez vai crescer mais, que a educação não formal, né? Havia, assim, gaps para serem atendidos, porque cada vez mais está sendo mais nichados que não eram atendidos no mercado atual, e a gente foi entendendo que a gente conseguia impactar muito aquelas pessoas que estavam à frente desse mercado. E me conta uma coisa, o teu empreendedor faz quanto tempo? 8 anos. E como é que foi essa jornada? Foi uma mudança recente para mim, 8 anos é pouco, né? Mas é algo que eu sempre fui com um mindset empreendedor. Então, mesmo onde eu passei como um funcionário, eu já tinha um mindset empreendedor. Então, para mim, fazer essa mudança foi muito mais fácil, né? E, obviamente, sempre tem um desafio ou outro, né? Para você se organizar e viver essas emoções que é o empreendedorismo. Mas eu me preparei muito para isso, assim, no final do dia, sabe? Legal. Antes tu trabalhava com o quê? Trabalhei na Vale por muitos anos. Eu fui 7 anos como funcionário, mas 5 anos como consultor na Vale. Pô, como é importante, né? O empreendedor começar por uma empresa que já tem processo, uma empresa grande, fica mais fácil de tu conseguir saber uma diretriz ali para a empresa, né? De como conduzir processos e tudo mais. Né? E aí você sabe o que faz sentido também e o que não faz sentido para determinados momentos da empresa. É o que eu falo, não existe bala de prata. Cada empresa, cada tipo de negócio tem o seu momento que você vai precisar de uma pessoa específica, focar mais em um processo. Entender isso, que essa dinâmica do seu momento como empreendedor é que vai fazer você ter mais sucesso ou menos comparado a outros. E me conta uma coisa, vamos dessa experiência aí. Tu acredita que para um negócio prosperar, tu acredita que depende mais do empreendedor ou do negócio que ele está inserido? Do empreendedor, obviamente do negócio, tem coisas que fogem do seu controle e tudo mais, né? Mas assim, depende muito mais do empreendedor. E eu te falo isso assim, com propriedade. Desde o meu primeiro negócio, que foi antes da Last Link, assim como os negócios que eu já investi como investidor anjo, eu escolhi o empreendedor. Eu sabia que aquela pessoa ia chegar onde precisava para fazer o que ele tivesse que fazer. E assim comigo na Last Link também, eu acredito muito mais em, assim, eu vou bem no negócio, obviamente, tem que escolher tamanho de mercado, o impacto que você pode ter naquilo ali, mas o empreendedor, no final do dia, é que vai fazer a diferença para poder trazer a visão para a empresa, as pessoas certas e o capital também, né? Para a empresa que precisa para fazer aquilo. É a execução, né? A ideia não vale de nada se não tiver uma boa execução, né? Exatamente. Para o pessoal que está começando, quais são os pontos que tu acredita que mais tem que se atentar, um novo empreendedor? Muito empreendedor erra no começo de querer automatizar tudo, de querer fazer aquela coisa perfeita, de fazer o ótimo. E uma aprendizado que a gente vê lá do Vale do Silício, com o Airbnb, por exemplo, que é um mindset muito lá também, que é o seguinte, eu sempre tive isso comigo. Faça manualmente você primeiro, valide. Se você estiver aqui para a rua, conversar com o cliente na rua e tudo mais, faça. Só automatize aquilo, só pense em escala a partir do momento que você conseguir automatizar. Se você percebeu que tem um valor que você entrega, que é percebido pelo cliente na ponta. Só aí você começa a... Quando você vai entendendo o tanto que você precisa escalar aquilo. Eu acho que hoje em dia muita gente erra muito nisso, de querer automatizar e fazer o perfeito para colocar na rua. Não, minha mensagem é erre rápido, quanto antes possível. A gente vê que em diversos momentos, né, pô, tem momentos que tá ganhando mais dinheiro, tem momentos que tá ganhando menos dinheiro, né? Faz parte muitas vezes dessa oscilação até que chega uma hora que estabiliza essa vida econômica, essa vida financeira, na verdade, principalmente dos founders. Como que tu acredita que pode ser a melhor maneira de lidar com o dinheiro do empreendedor? É investindo, é colocando mais risco, o maior risco na empresa? Como que funciona? A minha empresa primeira foi uma empresa totalmente bootstrap, então eu acho que gastei R$3.000 para fazer a logomarca da empresa, mais nada, assim, né? Uma empresa que faturou bons milhões ali e assim, eu fiquei sempre ao risco 100% do Michel ali naquele negócio. Com a Last Link a gente viu a capacidade de fazer um negócio muito maior, né? E obviamente eu tenho o meu risco, porque eu estou há alguns anos no negócio e quero fazer ele cada vez maior, mas tem os investidores também que têm os riscos dele. E ao mesmo tempo, como eu diluo esse risco, eu também tenho que ter uma tranquilidade para diluir esse risco meu no negócio, sabe? Então assim, depende muito do momento, mas ele precisa estar confortável minimamente para ele conseguir fazer o que precisa entregar naquele momento, sabe? Eu acho que se o empreendedor estiver sufocado com dívidas pessoais, eu falo isso assim, tanto o empreendedor, tanto o time, as pessoas precisam estar bem para conseguir entregar bem, sabe? Então assim... Tu mora em imóvel próprio ou alugado? Alugado. Alugado? Por qual motivo tu decidiu alugar? Porque eu consegui investir meu dinheiro para fazer mais rentabilidade para mim no meu momento lá. Através da empresa. Através da empresa. Cara, muito obrigado, viu? Valeu, cara. Beleza. Quando tu... Deixa eu só dar uma olhada. Tranquilo. Foi? Valendo. Excelente.
Qual o teu nome? Tatiana Langer, Trabalha com o que, Tatiana? imóveis. Imóveis? Sou corretora de imóveis. Corretora de imóveis há quanto tempo? Há 16 anos. Como que foi a entrada no mercado imobiliário? Cara, minha entrada foi através de um rolê tipo aqui. Eu trabalhava em TI e eu atendia as construtoras. E as construtoras me diziam assim, Tati, o que tu quer trabalhando com link, conta que tá errada, linkando né, pontos? Tá vendo aquele cara ali, senhor de idade, assim, que tava com umas caixas, Jardim Europa na mão, ele devia ter ali, cara, alguns milhões na mão. Ele ganhou não sei quantos milhões. Eu digo, porra, mas como eu sou pobre? Eu trabalho o ano inteiro, eu não ganho isso aí que ele vendeu. Como é que é pra ser esse negócio aí? E aí a gente eu comecei a plantar a ideia porque eu tinha aquele negócio da carteira assinada. Sei. Eu era presa no negócio da CLT. E eu era uma das melhores executivas do corporate, né? Então eu ganhava bem. Eu digo, pô, como é que eu vou largar um salário desses pra ir pro mundo autônomo? Aí aquilo foi que o universo conspirou e eu resolvi virar a chave. E aí eu comecei a minha carreira na Goldstein, antes de virar Cirela, e dali eu fui e nunca mais parei. Legal, e tu te arrepende? Nem um pouquinho. Por quê? Cara, porque é uma cachaça. Isso aqui. Cara, vender imóveis é uma cachaça. Semana passada, agora eu tava em São Paulo, porque eu quero expandir o meu mercado, tem muito investidor. Então eu quero entrar nessa área de estúdios, né, pra rentabilizar no short stay. E através disso aqui hoje, ó, faz negócios com o mundo inteiro. Eu não preciso estar em São Paulo. Eu só tenho que entender o rolê lá, me mostrar como autoridade e fechar negócio. E me conta uma coisa, eu tenho uma dúvida aí sobre o estúdio. Por que tu acredita que o estúdio é um bom investimento hoje? Eu acredito porque tu tem um baixo investimento, mas só que ele é um bom investimento em capital certa. Hoje, se eu tenho que apostar nesse tipo de investimento, o trend aqui em Porto Alegre. A concorrência que me perdoe, mas ainda é o que eu acredito. Só que Porto Alegre é uma capital que ela recebe mais de 50 milhões de pessoas por ano. Tu faz um investimento pequeno, tu tem que estar bem localizado, perto dos pontos principais de show, de tudo, no centro onde tudo acontece. Tu mobilia aquele negócio e tu vai estar com as tuas diárias flutuantes conforme o evento que está acontecendo na cidade. Então ali, tu faz um investimento, vamos arrancar em 400 mil, bota ali mais 30, 40 mil de mobília, de 19, 25 metros. Cara, tu não te envolve com nada, tu só vê o Pix entrando no final do mês, tu entrega para uma administração. Eu fui lá, além de querer conhecer todo o mercado, eu fui lá para entender onde eu vou comprar os meus daqui para frente. Pô, legal. Eu vou investir, porque nós corretores, a gente, além de vender, a gente também tem que comprar. Com certeza, a nossa aposentadoria vem do mercado imobiliário, na verdade, né? Assim, ó, eu vim de lá com a minha cabeça completamente virada, assim, ó, tá fervendo. Tá fervendo? Tá fervendo, não consegui ainda digerir tudo que eu vi lá. E tá, tipo, tu atuou 16 anos aqui em Porto Alegre. Como que tu enxerga o alto padrão aqui em Porto Alegre? O alto padrão aqui em Porto Alegre, ele está em ascensão. O alto padrão aqui em Porto Alegre, ele é bem bairrista. Tu pode saber que a gente tem Vamos só definir, vamos colocar um ticket de alto padrão? Define aí pra nós. Um ticket de alto padrão, pra mim, ele já parte de 2,5 pra cima. Até 1.800, 2 milhões, a gente tá falando no médio. Agora, o alto mesmo, ele vai partir de 2,5 a 3, a 4, a 5, a 8, que nem eu vendi a cobertura do Porsche. Vendi por 8 milhões e 400. Hoje, essa cobertura, ela tá valendo praticamente quase que o dobro. Metro quadrado, assim, no alto padrão, quando o cara pega uma oportunidade boa, ele ganha dinheiro. Mas o alto padrão não compra pra isso, ele compra pra morar. E o que tu acha desse mercado em Porto Alegre hoje? Pro investidor, pra quem tá comprando? Cara, eu acho ele maravilhoso. Tu tem que saber aonde é que tu quer atuar, qual é o tipo de público que tu quer atrair e como é que tu vai atrair essa pessoa. O alto padrão tu não vende por tráfego pago, isso eu te garanto. Relacionamento? O alto padrão tu vende aqui, ó. O alto padrão tu vende batendo na porta de uma empresa, se apresentando como uma executiva de negócios. Aí tu vai lá oferecer um estúdio, mas o cara já mora ali nos 200 metros, ele quer por 400. É ali no tete a tete, o alto padrão. Uma pessoa que está começando, deve investir no mercado imobiliário ou não? Tem que investir no mercado. Por que tem que? Tu já viu algum imóvel desvalorizar? Cadê? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Ainda ontem eu estava debatendo com um cliente, eu fiz uma simulação que ele ia financiar só 200 mil. Aí ele me disse assim, porra, Tati, eu vou pagar 600 mil daqui a 35 anos. Eu digo, primeiro lugar, daqui a 35 anos, esses 600, corrigido pela inflação, vai estar valendo 850. É um dinheiro barato. Teu imóvel, ele não desvaloriza, ele vai valorizar. E ninguém fica 35 anos pagando imóvel. A média é de 7 a 12. Pita. Ou tu vende, ou tu vai amortizar com FGTS, com dinheiro. Só um prazo. É só um prazo, é só uma arrancada para tu começar numa parceria barata, entende? Deve investir. Muito bem. É, tipo, pessoa que está começando no mercado imobiliário, né? Ela está querendo alguma dica, assim, nada como uma pessoa com um investimento um grande igual o teu. Pode dar dica. Cara, a primeira dica que eu dou assim, ó, é
vai estudar o marketing digital, vai dar a cara ao sol, vai gravar vídeo, vai ser uma marca na cidade. Não importa se a tua cidade é uma cidadezinha do interior com 3 mil habitantes, tem que ser referência naquele lugar. As pessoas compram de pessoas. Eu sou uma marca em Porto Alegre, eu não sou uma corretora de lá. Eu sou uma das corretoras aqui em Porto Alegre, eu não conheço outra que mais investe em treinamento. Vai me ver em São Paulo, vai me ver em Goiânia, vai me ver em Curitiba. Saí de São Paulo agora, eu vou receber um prêmio lá do método que eu participei. Se chama Corretor Digital, tô me fazendo merchan que foi com a minha. Olha aí, ó. E ele tinha dado um desafio de 5K. Pô, 5K tá de sacanagem, né? Eu vendi 25K no desafio dele, aí eu fui lá receber uma placa de 5, eu disse pra ele que a próxima vez eu quero a minha de 25. E outra coisa, né? O corretor, ele tem que saber com quem que ele está cercado. Evitar aquelas pessoas negativas, porque ele vai começar no meu imobiliário, ele vai ter que começar no beabá, como nós começamos. Sempre nós vamos ter problema. Sempre vai ter um presidente que não agrada ninguém, vai ter uma taxa Selic alta. Cara, tu tem que saber burlar isso aí. Cara, não importa, nenhum governo que vai estar lá, ele vai nos auxiliar em grande coisa. O que vai auxiliar, nós nos auxiliarmos é nos adaptarmos àquele sistema que está lá. É o jogo de cintura do empreendedor. Exatamente. Né? Tati, muito obrigado pela entrevista. Eu queria muito ter trocado essa ideia contigo. Quero continuar trocando ideia. Não tinha lugar melhor que hoje aqui com esse pôr do sol. Não tinha lugar melhor que hoje mesmo. Exatamente, no evento certo. Contigo, eu aprendi muito através do exemplo. Sim. A maneira como tu se portava nas confrarias, a maneira como tu se comportava numa reunião, como eu te via trabalhando sempre no fluxo, sempre correndo, sempre colocando o negócio, a maneira como tu apresentava os teus imóveis. Sim. E como tu tratava os teus clientes, pelo que eu ouvia. Sim. Então, assim, hoje tá te entrevistando. Não, pra mim é uma honra estar aqui contigo, porque o Barreto sempre foi um colega referência pra mim. Tu era um cara que se mostrava interessado em aprender. Tu também ia lá gravar os teus vídeos, aquele Porto Alegre, eu amo aquele vídeo, eu tenho ele salvo aqui do Parcão. Foi maravilhoso. Cara, então assim, ó, a gente tá aqui pra se ajudar, pra somar. Né? Ninguém é feliz sozinho. E hoje em dia, quem não tá em equipe, em time, cara, vai morrer na praia. Sim. É gestão inteligente, né, Tati? É gestão inteligente. Excelente, muito obrigado. Nada, querido. Terminou aí? Aqui foi. Querem dar um passeio de barco, né? Vocês querem ir num passeio de barco? Às 6 horas. Aí pra finalizar, com a equipe, aí um brinde. Vamos, obrigado Deus pela venda. Obrigado Deus pela venda. Gente, encerrando mais um dia de Soul Summit, último. É isso aí, evento maravilhoso que a gente está tendo o privilégio de terminar com esse pôr do sol maravilhoso, evento top. Parabéns aos organizadores do evento, 100%, desde toda a recepção até o banheiro químico, gente. Muita qualidade em todo evento mesmo. A capacidade de gerar network eu achei incrível, de conectar com outras pessoas. Se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, curta o nosso vídeo e nos segue lá nas redes sociais. Tamo junto. Obrigado Deus pela venda. Mostra o pôr do sol.